Olá, bom dia a todos mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui de Matemática 3, é nosso oitavo encontro. E hoje nós vamos começar a falar sobre geometria analítica, tá bom? O nosso encontro hoje vai falar basicamente daquelas questões introdutórias, certo? E nós começamos já de antemão falando do sistema cartesiano ortogonal. Não sei se vocês lembram, quando vocês devem ter estudado em função lá no primeiro ano, vocês aprenderam sobre o que era uma função. Aí uma das coisas que vocês aplicavam lá era fazer achar um ponto, fazia um pau ordenado, identificava lá no sistema cartesiano. E aqui é a mesma coisa, tá certo? Só que aí existem outras aplicações que a gente vai ver, inclusive. E aí um sistema cartesiano vai ser eu tomar duas retas perpendiculares entre si, como vocês estão vendo aqui na figura. Era para ter um x aqui embaixo, mas eu não sei por que desapareceu. Então eu tomo duas retas perpendiculares entre si, conforme vocês estão vendo, a reta y e a reta x, aqui a horizontal, a y a vertical. A gente vai... olha aí que maravilha. Agora sim. Então eu tenho a reta y vertical e a reta x horizontal. Observem que a gente consegue ordenar elementos, né? Por exemplo, aqui na reta x eu vou ter o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. É óbvio e evidente que aqui à esquerda do menos 4 eu vou ter o menos 5, à esquerda do menos 5 o menos 6 e assim por diante. À direita do 4, 5, 6 até o infinito. Então vejam que aqui eu tenho uma reta do menos infinito até o mais infinito. E aqui no caso da minha reta vertical, da mesma forma, eu consigo orientá-la, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ixi, pulou menos 3. Tá certo. 1, 2, 3, 4 e vai até também, do menos infinito até o mais infinito. Dando nomes aos bois, tá certo? Nós classificamos a reta horizontal como sendo o eixo das abscissas. Abscissa é um nome muito bonito. Quem um dia tiver uma filha e quiser colocar o nome da filha de abscissa, vai ser um negócio bem interessante, tá bom? Só uma curiosidade aqui. Pois bem, e a reta vertical a gente classifica ela como sendo a reta das ordenadas. Notem que aqui a gente vai estar formando um plano. Esse sistema cartesiano ortogonal, ele forma um plano em que ele admite infinitas posições. Para cada uma dessas posições, a gente vai formar um ponto. Sendo que o primeiro deles, esse onde tem aqui o zero, nada mais é do que a interseção desses meus dois eixos, ele é conhecido como a origem do sistema cartesiano ortogonal, ou do sistema cartesiano, tá bom? E é aquilo que eu tinha falado, ó. Para cada posição do sistema, eu vou representar por um ponto na forma xy, onde esse x vai ser uma abscissa e esse y uma ordenada, obrigatoriamente. O que isso quer dizer? Que cada ponto aqui eu vou precisar exatamente desses dois elementos, de uma abscissa e de uma ordenada. Eu não consigo formar um ponto sem uma ordenada ou sem uma abscissa, certo? E aí, coloquei esse exercício aqui, eu vou fazer com vocês, ele é bem simples, tá? Mas que eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção, porque acaba que alguns têm sentido alguma dificuldade, tá certo? Então a gente vai conseguir achar esses pontos no meu sistema cartesiano ortogonal. Gostaria só de mostrar aqui para vocês, aqui em online mesmo, tá bom? Um site. Gostaria que qualquer coisa vocês dessem uma olhada lá depois. Podem baixar o GeoGebra. Você pode buscar no Google GeoGebra que já vai aparecer. E ele é um site com muitas aplicações, tá certo? E aí você tem aqui a construir a primeira, uma das tabelas que ele coloca é exatamente um sistema cartesiano ortogonal. Você tem várias aplicações. Aqui na esquerda, por exemplo, você pode escrever função, pode botar a janela de calculadora, de álgebra, aí que eu só mostrar. Por exemplo, se eu tenho uma função x ao quadrado, aí ele vai construir para mim o gráfico da função x ao quadrado. Tá? Enfim, tem muitas aplicações. Mas aqui não é nosso objeto de estudo. A ideia é que a gente consiga apagar isso aqui.
A ideia é que a gente consiga construir os pontos que a gente tem aqui pedidos, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro ponto, eu tenho o ponto A, 2, 0, certo? Usando o GeoGebra, eu poderia escrever aqui, ó, A, e escrever 2, 0, 2,0, e dar o Enter. Ah, tem que ter igual aqui no GeoGebra. Você dá o Enter e cria o ponto 2, 0. Tá vendo esse ponto aqui, ó? É exatamente a marcação a 2, 0. O que isso quer dizer para mim? Que eu tenho um valor x que vale 2, então eu venho aqui na minha reta x, na minha reta das abscissas, e procuro o valor 2, ó, no x. Só que vou procurar aqui o valor y igual a 0. Então, vou procurar aqui na minha reta y, que é vertical, o valor 0. E aí eu traço uma interseção, onde o y é 0 e o x é 2. Esse ponto aqui acaba para alguns tendo alguma dificuldade, tá certo? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta antes da gente continuar. Ainda não, isso é ótimo. Vamos ver os demais pontos, só para a gente ir fazendo. Ó, o ponto B é o ponto 0, menos 3. Vamos tentar fazer o ponto B sem ir na entrada, tá? Seleciono aqui a opção de ponto, ó, novo ponto, e vou procurar 0 menos 3. O x é 0, procuro o valor x igual a 0, aqui, e vou procurar o y igual a menos 3. Então, vai estar aqui nessa posição aqui embaixo. Pronto, criei o ponto 0 menos 3. Ok? Vamos achar outros pontos. Esse é mais fácil. 2 e 5. Então, o x é 2, está aqui onde está o meu 2 e 5, perfeito. O x é 2, onde estava aqui o meu A, e o meu y vai ser 5. Então, se a gente vai fazer a interseção, vai dar essa posição aqui em cima. X vezes 5. Notem que aqui, ó, aqui na minha tabela de comando já aparece C igual a 2 e 5. D52, o x é 5 e o y é 2. Então, notem que, ó, e inclusive eu já gostaria de mostrar para vocês uma observação que a gente tem. Normalmente, eu vou ter que, se eu fizer a inversão dos valores do meu ponto, eles vão dar diferentes. Por quê? Porque ele vai assumir posições diferentes. Notem que eu tinha aqui, ó, o C como sendo 2,5 e o D como sendo 5,2. Eles estão em cantos não iguais, então eu não digo que eles são congruentes entre si, certo? Eles serão diferentes, beleza? Só uma curiosidade aqui para vocês. Vou fazer só mais dois para a gente dar continuidade, tá bom? O E, menos 3 e 4, então a gente vai procurar x igual a menos 3, y igual a 4. E aí vai assumir essa posição aqui. O F, 3 e menos 4. Então, o x é 3, o y é menos 4. Menos 4 aqui. Logo, tá. E vejam aí que a gente consegue procurar valores, inserir valores, ou, por exemplo, colocando um ponto aleatório. Poderia ser assim também, eu coloco esse ponto bem aqui, sem olhar ali para o meu G, que eu sei que é um 2, basta eu procurar o valor correspondente dele no meu eixo das abscissas, cheguei no meu 1, basta encontrar o valor correspondente do G no meu eixo das ordenadas, que é o 2. Logo, eu vou ter aqui o coordenado 1 e 2, e foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Certo? Fica aí a gritar. Então, vejam que a gente consegue fazer essas brincadeirinhas, né? E o que eu posso dizer para vocês, a minha experiência mostrou, é que quando se trabalha com sistema cartesiano ortogonal, os meninos eles têm a facilidade de entender. Alguns, espero que não seja o caso de vocês, têm dificuldade apenas quando insere-se o zero, tá certo? E aí tem essa, por uma desatenção ou porque não compreendeu, acaba que a gente encontra essa dificuldade. Esse com a fração, uma sugestão seria eu transformar esse número
5 meios e menos um quarto em valores decimais. Por exemplo, R$ 5 dividido para duas pessoas. Quanto que é R$ 5 dividido para duas pessoas? Alguém sabe quanto é que dá? Podem responder aí no chat. Eu vou fazer assim, não sei se eu já fiz essa brincadeira com vocês, só para descontrair um pouco. Quem acertar, vou dar um jeito aí de dar um chocolate depois. Pronto, vou melhorar. Tem eu e tem um Roberto. Cadê o Roberto? Tá por aí? Eu quero dividir R$ 5 para mim e para o Roberto. Como é que fica aí essa divisão? Quanto que dá para cada um? 2,50? Alguém tem uma opinião diferente? Ó, a ideia é que, assim, normalmente eu faço essa brincadeira com os meninos e aí ninguém acerta, porque todo mundo diz 2,50 e todo mundo fala que realmente é 2,5, né? Mas, tipo assim, a gente já convenciona que a divisão ela é justa. Então, a divisão que eu faço com dinheiro seria R$ 5 para mim e nada para o Roberto, né? Mas é só uma zoeira, então é uma brincadeira à parte. E aí 5 sobre 2 dá 2,5 e menos um quarto dá menos 0,25, né? Seria R$ 1 para quatro pessoas. Cuidado com o sinal do menos, tá bom? Aí, queridos, só uma coisa que é interessante, que talvez vocês... só abrir aqui um novo arquivo para a gente conseguir trabalhar. Por exemplo, esse ponto de forma específica, tá? Que é o ponto I. Olha só, algumas publicações elas vão escrever, e também não está errado, tá certo? Mas não é tão usual, eles vão escrever assim, ó, 2,5 e menos, mais ou menos, 0,25. Ou seja, não sei se vocês estão observando, mas eu tenho uma, duas, três vírgulas. Então, assim, para não ficar confuso, nessa vírgula central, no lugar de ser a vírgula, eles vão usar o ponto e vírgula. E aí tem livros que eles usam, por exemplo, no coordenado, qual era o coordenado A? 2 e 0. Aí ele colocava assim, ó, no lugar da vírgula, o ponto e vírgula. A gente vai estar trabalhando, ó, o ponto e vírgula. Nós vamos estar trabalhando com a vírgula normal, mas se você achar um ponto e vírgula, não ache estranho, tá bom? E aí, já que a gente achou esse valor, vamos identificar ele lá no meu sistema cartesiano, 2,5 menos 0,5. Então, vamos aqui no GeoGebra. O x é 2,5, então é óbvio e evidente que o x está entre o 2 e o 3. Ele está bem aqui. E o y é o menos 0,25. Então ele está abaixo e ele está bem pertinho do meu 1, né? Está mais perto do 1 do que... Aliás, está mais perto do 0 do que do 1. Tá bom, meus amores? Então vamos só fazer a marcação desse ponto para a gente voltar aqui a minha aula. 2,5 vai estar aqui. Tá mais ou menos aqui assim, ó. Quase. 2,24. Só consertar. Não sei se dá para mexer. Como não está em cima da reta de fato. Pronto, agora está. Então aqui ficou sendo H. H é ótimo. Ficou sendo H. E está aqui a posição. Ele está entre o 2. Não é bem aqui, não. É bem aqui na realidade. Desculpa. Perdão por isso. Passou demais. Ficar mexendo aqui na posição é ruim. Subir. Deixa eu aumentar mais ainda, porque aí agora eu acho que é certo. Não é 2,51. Agora foi. Agora está na posição meio correta. O que eu estava mencionando, ó, vai estar entre 2 e 3 e vai estar entre 0 e menos 1 e mais perto do 0 do que do menos 1. Queridos, amores, seguinte,
Algumas coisas que são importantes para vocês e que eu vejo também, só um outro comentário sobre essa parte aqui, quando se trata de sistema cartesiano ortogonal. Alguns meninos, quando vão fazer a construção do gráfico, faz um negócio muito bonito, coloca a régua, faz a marcação, tudo muito bonito, tudo muito chique. Galera, não precisa disso. A ideia é que você consiga compreender que você tenha a diferença de um pau ordenado até o outro, né? De uma posição da minha reta até a outra. Não precisa ser aquele negócio lá como se você fosse colocar numa moldura. Ao mesmo tempo que você não precisa colocar, tipo, você coloca o 1, depois o 2, aí tem uma distância gigantesca até chegar no 3. Aí do 3 você coloca uma distância tão pequenininha, tão colada com o 4. Então isso aí não teria muito sentido, estaria incorreto. Mas você tendo uma noção razoável e conseguindo fazer de uma forma que você entenda e que talvez uma outra pessoa que você fosse mostrar entender, de boa, dá para você fazer aí as coisas bem razoavelmente, beleza? Quem quiser depois pode treinar isso aqui, fazer no próprio papel, pode ficar à vontade, seria interessante, inclusive. E aí, deixa eu fazer o seguinte, eu vou terminar aqui a gravação dessa primeira parte e aí eu vou continuar depois, tá bom? Olha aí,